Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo da Move Leaders para você. Hoje eu quero desafiar você a pensar sobre um dos grandes desafios de liderança que nós comentamos nos últimos dois vídeos. Influência. Você sabe qual a importância de ser uma pessoa influente ou de ter influência dentro da sua equipe? Pois é sobre isso que a gente vai conversar. Quero indicar para vocês, logo de cara, um livro muito interessante que traz pra gente alguns segredos sobre liderança. São segredos, 50 segredos de liderança, vai aparecer para vocês aqui e depois eu vou deixar aqui nas anotações, nos comentários, o nome desse livro. Ele trouxe para mim uma visão muito interessante sobre influência. A influência que um líder traz ou a influência que um líder exerce sobre sua equipe. E aí eu quero desafiar vocês a pensarem sobre isso. Você sabia que quando você assume uma posição de liderança, todas as pessoas ao seu redor vão passar a te olhar de forma diferente, certo? Acho que isso você sabe. Agora, você também já parou para pensar que, como você virou o foco das atenções das pessoas, qualquer coisinha que você faça errado ou desvie um pouquinho do caminho, eles também vão querer comentar, porque todo mundo, isso é do ser humano, a gente adora dar a nossa opinião, a gente adora comentar sobre os nossos líderes ou sobre as pessoas que exercem algum tipo de influência ou que estão em destaque. E aí, então, eu não tô falando isso para te desmotivar e para você falar, não, então eu vou desistir de ser líder porque dá muito trabalho, eu vou estar à vista, eu vou estar à mostra e eu vou ter que me preocupar com qualquer coisa que eu fale ou faça. Não, eu não quero te desmotivar. Eu quero, pelo contrário, te desafiar a desenvolver dentro de você mesmo princípios e valores inegociáveis. Se você estabelecer grandes valores, grandes princípios de vida que levem em consideração as pessoas, o respeito, a honestidade, a transparência, provavelmente, quase que com certeza, esse processo vai ficar mais fácil. Agora, se você é o tipo de pessoa que não tem como princípio fundamental ou como valor a questão da honestidade, da transparência, da verdade, da justiça, talvez esse processo de fato vai ficar um pouco mais complicado para você. Mas no mundo de hoje, com o nosso país vivendo tantas coisas como a gente está vivendo, eu desafio vocês a serem de fato uma boa influência para as pessoas que estão ao seu redor. E aí, eu quero também fazer você pensar sobre uma questão. Você é o tipo de pessoa que fala uma coisa e faz outra completamente diferente? Se é esse o seu caso, tome cuidado. Porque, de fato, quando você está numa posição de liderança, aquilo que você fala é muito bem guardado na cabeça pelos seus liderados ou pelas pessoas que circundam, ou que estão à sua volta. Então, tome cuidado com isso. Aquilo que você diz tem que estar completamente alinhado com aquilo que você faz. E se você começar a pensar dessa forma, for coerente na tua forma de pensar e agir, você vai começar a trazer para a equipe, a mostrar para a equipe um modelo muito bom, um modelo muito interessante a ser seguido. Grandes líderes influenciaram gerações, influenciaram equipes, influenciaram as pessoas que estavam ao seu redor. Por quê? Porque tinham um propósito, tinham princípios e valores inegociáveis e porque eles eram coerentes entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Porque, vamos pensar, pensa aqui comigo. Imagina que você está numa reunião com a sua equipe, falando sobre ser sincero, ser transparente, ser aberto, dizer quando não entendeu, ou dizer que não entendeu corretamente, que precisa de ajuda. E aí você começa no meio da reunião, dá uma dispersada e você começa a falar mal do seu chefe. Você começa a falar mal dele, dizer que ele fala uma coisa e faz outra, ou você começa a dizer, porque o meu chefe, ele não é sincero comigo, o meu chefe, ele não faz dessa forma, porque o meu... Ou seja, você começa a rotular o seu chefe na frente dos seus colaboradores. O que você vai mostrar para a sua equipe? Que eles podem fazer isso também. Por quê? Porque você diz, temos que ser transparentes, temos que dizer a verdade, temos que ter princípios, Temos que, em vez de falar pelas costas,
chamar com respeito e falar na frente. E aí, no meio da reunião, você começa a falar do seu chefe, dessa forma. O que eles vão pensar? Que aquilo que você fala não é o que você faz. Não vão levar em consideração. Gente, isso é muito, muito sério. Eu já vivi situações desse tipo, nas quais eu percebia que a pessoa dizia uma coisa, mas na hora que ela agia completamente diferente. Não me passava segurança e confiança. Eu falava, não vou confiar no que essa pessoa disse, porque ela fala uma coisa e faz outra. Outra coisa muito importante no processo de influência, seja o exemplo. Se você quer uma equipe comprometida, comprometa-se. Se você quer uma equipe que se esmera para dar o melhor, esmere-se para dar o seu melhor. Quando você chamar um colaborador na sua sala para passar uma informação, para delegar uma tarefa, para dar um feedback, mostre para ele com seu exemplo como isso deve acontecer. Esmere-se, faça o melhor, né? Demonstre respeito. Se você quer respeito, demonstre respeito. Uma coisa que eu aprendi ao longo do meu caminho, da minha trilha, né, como líder, eu consegui os melhores resultados da minha equipe quando eu estava junto com ela, quando eu dava o exemplo. Por várias vezes eu queria que minha equipe fosse comprometida, ela, caminhasse um pouco a mais, fosse além da mesmice. E no começo, às vezes, quando você assume a equipe faz só o básico. Mas quando ela começa a ver em você, líder, comprometimento, entusiasmo, positividade, quando ela vê que você é esse exemplo, eles começam a agir desse jeito. Porque se eles agirem diferente, eles vão destoar. Então, exerça a sua influência através do exemplo. Seja um bom exemplo para sua equipe. Faça aquilo que você gostaria que eles fizessem. Não espere que eles façam primeiro. Você é o líder, você está na frente, você está puxando o barco. Então, faça você primeiro, para que você possa então cobrar. Eu ouvi da minha equipe em alguns momentos, e se minha equipe está aí, minha ex-equipe está aí vendo esse vídeo, eles vão lembrar. Eu dizia sempre que eu tinha que ser a pessoa a chegar e a ir embora primeiro. Eu tinha que ser a pessoa a entregar o melhor, a me entusiasmar com o trabalho, para que eles pudessem estar juntos também, para que eles se motivassem a fazer. Então eu falava, eu não cobro de vocês aquilo que vocês não estão vendo em mim. Eu tinha essa possibilidade de dizer isso. Eu cobrava aquilo que eu estava fazendo ou que pelo menos eu estava tentando fazer. Eu era falha, eu sou falha, então eu vou errar. Mas sempre que eu errava, eu também falava, errei. Eu analisei de forma inadequada, me desculpe, você estava certo. Quando você faz isso, você também ensina a sua equipe a fazer isso. Dentro do processo de influência, você vai perceber que a hora que a tua equipe começa a confiar em você, que ela vê em você um bom exemplo, que ela vê em você possibilidade de fazer algo novo e diferente, eles farão também. Eles se motivarão também. E aí você vai começar a conseguir levar sua equipe a fazer coisas sem impor. Você não vai precisar mandar ninguém fazer nada. Sabe por quê? Porque vai ser automático. Ele vai ver em você isso e aí ele vai te seguir. Você não vai precisar impor. Você vai precisar só motivar, guiar e influenciar. Quem ordena muito ou leva para a direção muito forte, é porque ainda não é uma influência para a equipe. Calma, que eu não estou dizendo que um líder nunca deve dar ordens. A gente vai falar sobre isso na aula que a gente vai falar sobre liderança situacional. Em liderança situacional, a gente aprende que a gente lidera conforme a maturidade da equipe para determinada tarefa. Quando ela nunca fez uma tarefa, ela não sabe nada sobre aquilo, você vai precisar dar ordens, orientá-la, qual é o passo a passo a ser seguido. Mas aqui eu estou falando de influência para atitudes, para disposição, para motivação, e isso é interno. Então eu quero desafiar você a perceber e a pensar hoje, depois de ver esse vídeo. Você tem sido um bom exemplo? Você tem dado exemplos com a tua vida daquilo que você fala? Ou seja, falar é uma coisa, fazer tem que estar totalmente relacionado. Se não estiver alinhado, ligado, não tem sentido. Você está fazendo isso? Você já chegou no ponto na sua equipe que você consegue influenciar em vez de mandar? Eles já te seguem porque eles confiam em você, na sua transparência, na sua honestidade?
E aí, por último, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Quando você influencia a sua equipe a ponto dela te seguir porque ela vê em você um bom modelo, um bom exemplo de honestidade, de verdade, de transparência, de motivação, de engajamento, você deixa um legado. Acho que o grande resultado de um líder é quando ele sai dessa equipe, ou quando ele muda de equipe e ele vê que ele deixou uma semente ali. É um legado. E essa equipe, ela consegue já crescer e se desenvolver sozinha ao longo do tempo, sem ele estar ali, porque ele deixou uma semente plantada, uma influência, ou seja, ele foi uma influência para essa equipe, para ela ser melhor. Então, quero que você pense sobre isso. Espero que esse pequeno vídeo, é só aí um insight para a gente começar a pensar sobre influência, te ajude a refletir. Você tem sido uma influência? As pessoas têm te seguido por aquilo que você fala e faz? Então, pense sobre isso e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau!